Muito boa tarde. Eu acho que eu vou falar em português. Com certeza isso vai dar uma bagunça, porque as duas outras pessoas com quem eu divido a mesa também são bilíngues. Então nós vamos falar uma mistura automaticamente, mas eu acho que, e aí agradeço muito aos dois intérpretes que estão ali a traduzir aquilo que eu digo. Acho que vai ser mais fácil se nós falamos só em português. Mas eu já peço desculpa, às vezes vai ser inevitável de alguém de nós pular para o alemão, isso acontece. É uma situação nova para mim, e já deixo de falar de mim, porque geralmente nós fazemos esse tipo de leituras numa função dupla ou tripla, às vezes, né? Porque a pessoa que traduziu, às vezes nós, tradutores de literatura, acompanhamos os nossos autores, as nossas autoras, então somos moderadores, tradutores e intérpretes, tudo ao mesmo tempo. Às vezes funciona, às vezes não, mas pronto. Aqui agradeço muito de só ter a função de moderador. E já me calo, assim, nesse sentido, de falar sobre mim. Nós temos dois convidados que representam, de alguma forma, a escrita na migração. Quer dizer, a migração é uma das províncias que sobraram a Portugal. E acho que tem áreas consulares chamadas emigração, né? E, bom, achamos isso interessante também pelo fato de os dois terem começado a escrever no exterior, fora de Portugal, e queremos conversar um pouco sobre aquilo, se isso se reflete na poesia ou não reflete, o que a imigração faz com uma pessoa. Tenho aqui, bem à esquerda da mesa, a Mônica Vieira Auer, que já vive há muito tempo na Alemanha, e que em Portugal se formou em letras portuguesas e alemãs. Se eu disser alguma bobagem, é só corrigir. E logo depois migrou para a Alemanha e dá aulas na Universidade de Nuremberg, né? Erlangen. Nuremberg, Erlangen, duas coisas. Então, explicas tu que depois já passo a apresentar o José Alberto. Sim. Pois a escrita, poesia, é o meu primeiro livro, que tem ali o Michael perto dele. Foi escrito cá e na Alemanha, mas eu pergunto-me também a mim própria, é uma ambiguidade por resolver. Será que eu não teria escrito também em Portugal se tivesse lá ficado? Eu penso que sim, porque sempre gostei muito de poesia, desde as aulas de português do liceu, em que nós esmiuçávamos os poemas com excelentes professores, e eu gostava daquele jogo, daquele jogo lúdico de destrinçar as palavras, o significado. Aí começou o bichinho pela poesia e prolongou-se na faculdade, claro, com as outras cadeiras que tivemos de literatura portuguesa e dos vários poetas e escritores. Mas realmente só se deu aqui na Alemanha a escrita, mas isso tem a ver comigo pessoalmente, porque eu sou uma pessoa que preciso de muito tempo, preciso de espaço e enquanto eu não tive os meus filhos, eu tenho 2 filhos, enquanto eles não cresceram e ficaram mais independentes e autónomos, eu não me dediquei muito, ou quase nada à escrita, mais à leitura, porque ler e escrever estão muito ligados, e por isso comecei mais tarde na escrita. E o que é escrita para mim, ou a poesia? Não sei se era isso que querias dizer. Faz. Depois, né? É melhor. Só eu divago por aí, não sei onde é que vou parar. Não, mas é muito bom, porque já explica a grande parte biográfica também do... Agora sim, vou deixar ligado. Isso já explica uma grande parte daquilo que eu ia perguntar. E realmente é uma pergunta óbvia, né? Por que começou a escrever tão tarde, ou não já na juventude, ou sei lá o que, na adolescência, quando as pessoas começam a escrever poesia?
Sim, aí também havia qualquer coisa, mas não se compara com não se podia chamar poesia. Eram aqueles versos, aquela de adolescentes, cartas de amor, coisas assim banais. Nada de Fernando Pessoa, nem para lá caminha. Sim, e para continuar, do espaço e do tempo de organizar pensamentos, aquela coisa de eu sentir falta do meu país, muitas vezes, e querer memorizar muitos momentos, muitas realidades, e a minha memória está cada vez pior. E eu preciso da escrita para isso. Ajuda-me a organizar o pensamento, a fazer uma seleção. É por aí, é por aí. É por aí, muito bem, muito bem. Ainda vamos falar sobre a poesia, até porque o reencontro com lugares não é assim óbvio à primeira vista. Sim. Nesse seu primeiro livro, mas deixamos isso para já falar sobre o quê? Mas tens razão, porque eu realmente estive a fazer uma retrospectiva, estive a desfolhar o livro novamente para ver qual é o poema em que eu nunca teria escrito se não tivesse saído de Portugal. E há 2 poemas neste livro que eu identifico mesmo com o facto de estar aqui, que é a Transumância e já sabes qual é o outro? Aquele que eu traduzi às pressas também. O Ir e Não Vir. São 2 poemas que realmente nascem aqui, nascem da necessidade, da saudade, da memória, do primeiro impacto quando cá cheguei, nos primeiros tempos, da adaptação da língua, a língua em primeiro lugar, o português, e eu falar sozinha num quarto e achar aquilo muito estranho, ouvir-me, a minha voz em português, porque eu estava rodeada, estava completamente imersa no meio alemão, numa família alemã, e por isso esse poema só poderia nascer estando aqui. Em Portugal nunca sairia, mas os outros, por que não? Ok, então já temos assunto para depois. Ainda bem que por acaso esses poemas se encontram traduzidos. Maravilha. Já passo só dessa primeira volta aqui para o José Alberto Postiga, que tem uma biografia diferente. Não estudou germânicas. Não. Exerceu uma profissão que, em primeira vista, não tem nada a ver com a poesia, mas tem a ver com o mar. E, a certa altura, migrou para a Suíça. E, também se tornou poeta lá na Suíça e já está com seu 3º livro. 4º. É o 5º livro. Uau! Escreve muito. Não, 5 livros em 10 anos não é assim nada fora do vulgar. Mas esse livro, o mais recente, chamado Caderno Íntimo da Ausência, é o livro que mais fala sobre o fenômeno ou estar na imigração. Eu acho que posso dizer isso. Sim. Nos outros isso também se reflete, mas mais reflete. Mas esse de certa forma é quase dedicado à imigração, pode ser. Mas contas tu. Muito bem. E conta um pouco sobre a tua biografia, que merece um livro. Eu escrevi aqui algumas coisas para não me esquecer, os agradecimentos. Essencialmente, agradecer à Universidade de Heidelberg o amável convite que me fez, a todos os diretores, em especial à professora Rosa Rodrigues, ao tradutor Michael Kegler e à minha colega de mesa, Mónica Vieira Auer. É um gosto estar aqui. Obrigado por terem abdicado do conforto das vossas casas para estar aqui a ouvir-nos. É do domínio da beleza fazê-lo, não acontece todos os dias. É certo que ninguém salva o mundo com a literatura, mas, se pensarmos bem, salva-se a si da ignorância do mundo. Adiante, não quero avançar sem fazer também, sem lembrar os irmãos brasileiros do Rio Grande do Sul, que sofrem pelo efeito das cheias, o povo ucraniano e o povo palestino, que sofrem com guerras bárbaras, e todos os migrantes que morrem na busca de uma vida melhor na Europa, este modelo civilizacional
que ainda é visto aos olhos deles como o melhor, em especial aos que fazem do mar de Lampedusa um cemitério que nos deveria envergonhar a todos. Dito isto, se lhes pudesse dizer alguma coisa, dir-lhes-ia uma frase de Cervantes, que no Dom Quixote de la Mancha, numa das suas personagens delirantes, diz: acredita na vida, ela trará doces saídas para as amargas dificuldades. Dir-lhes-ia isso. Adiante. Um bocadinho sobre a minha biografia. Realmente eu tenho a escolaridade do 12º ano, nunca estive numa universidade a não ser para conferenciar, e isto é curioso de acontecer, mas eu penso que o meu 12º ano e os 900 livros lidos que eu tenho em casa já me dão algum estofo para estar aqui, por isso acho que não vos vou defraudar de certeza absoluta. O 12º ano também não foi assim tão linear. Muito resumidamente, aos 11 anos saí da escola, porque venho de uma família humilde de pescadores e eles precisavam de mim para ajudar em casa. E saí da escola e fui para o mar, trabalhar como pescador, para ajudar a minha família. E também porque tinha o sonho de ser pescador, e eu, como tenho esta coisa errada de conseguir alcançar os sonhos que tenho, aconteceu-me também de conseguir alcançar ser pescador. Como depois me aconteceu alcançar ser poeta, dito pelos outros, porque acho que isso não deve ser algo que nós devemos atribuir a nós próprios. Só que depois a vida do mar não era exatamente aquilo que eu estava à espera. Eu vivia rodeado de pessoas que não me deixavam fazer uma progressão intelectual, pessoas essas com quem eu aprendi coisas que nenhum mestrado me conseguiu ensinar, valores para a vida. E depois de 2 acidentes no mar, o último em condições muito difíceis, decidi então deixar o mar e emigrar para a Suíça, de onde estou desde 2005. Voltei à escola, concluí o 12º ano. Na altura que não tinha a oportunidade de estudar, por isso é que eu digo que os livros têm um poder salvífico, porque foram os livros que me salvaram. Na altura que eu não podia estudar, as minhas salas de aula eram os livros e os meus professores eram os escritores dos livros, com a particularidade de eu poder escolher os escritores que eu queria. As minhas filhas estão sempre a reclamar que os professores são chatos e eu não, tinha a possibilidade de escolher os professores que eu queria. O salto da escrita, da leitura para a escrita é um salto muito natural, porque a dada altura eu comecei a pensar que se calhar conseguiria fazer como Drummond de Andrade, ou Pessoa, se estivermos a falar, Machado de Assis. Há um poeta brasileiro que passou muito fora da história, que me fascina particularmente, que é o Paulo Leminski, que é um poeta popular brasileiro, que eu gosto muito de ler. E eu peço desculpa de fazer assim umas divagações, mas faz tudo parte da conversa. Ele tem um poema muito bonito. Um dia convidaram-me para ir falar a uma universidade sénior e eu pensei, bem, como é que eu vou cativar aquela malta cheia de histórias para contar e eu, um novato. E então pensei em dizer-lhes um poema do Paulo Leminski, que é pequenino e é muito bonito. Ele escreveu: só um velho consegue encontrar por trás de uma pedra toda a primavera. E isto é do domínio da beleza absoluta. E poder dizê-lo isso a pessoas que já viveram criou uma empatia logo muito grande entre mim e eles. Como estava a dizer, da leitura para a escrita foi um salto normal e isto de escrever fora do lugar não é assim tão novo como nós achamos que é. Se remetermos às Sagradas Escrituras, à Bíblia, no Salmo 37, salvo erro, há lá uma parte que diz: Deus escreve certo por linhas tortas, por isso escrever fora do lugar não é assim tão estranho. Então a situação de estar ausente levou-me realmente a agudizar essa vontade que eu tinha de escrever. Eu não gosto de dizer que emigrei, eu gosto de dizer que alarguei horizontes.
alarguei fronteiras, porque eu, estando na Suíça há 18 anos, parece que nunca saí da minha cidade, da Póvoa, parece que estou lá todos os dias. Tenho este sentimento muito enraizado de pertença e claro, sim, sou dos que vai voltar. E escrever foi um fenómeno natural, com o benefício de poder escrever com o distanciamento de Portugal. Saramago dizia, é preciso sair da ilha para se ver a ilha. Foi preciso sair do meu país para amar mais o meu país. Foi preciso sair da minha terra natal para amar mais a minha terra natal. E isso levou-me a um livro, a 2, a 3, a 4, a 5, o próximo está próximo a sair. E leva-me a esta coisa fantástica que é poder estar aqui a falar com vocês numa universidade que eu nunca frequentei. Frequentei só através dos livros e isso é ótimo. Assim, curtinho só para início, meio biográfico. Qualquer dia também sai um livro biográfico. Quer dizer, os livros são todos biográficos. Eu tenho muitas histórias para contar. Eu vinha relativamente inquietado para cá. Possivelmente poderia sair no livro biográfico. Estou a brincar. Eu vinha inquietado para cá porque quando eu era miúdo, no verão, eu teria 12 anos, um casal alemão foi passar férias à Póvoa de Varzim. Com um casal suíço que trabalhava na cidade deles. E levou uma filha chamada Emma. Eu nunca mais me esqueci do nome dela, nem do rosto dela. E de repente, quando eu percebi que Heidelberg ficava perto de Karlsruhe, penso que é assim que se chama, não é? Pensei, bem, isto pode dar bronca. De repente a miúda aparece, que ela era de lá. E eu comecei a tentar olhar para os vossos rostos todos, a tentar perceber se alguém se parecia com ela, mas ainda bem que não, foi só uma inquietude minha. Afinal, mas o mundo é pequeno, como nós sabemos aqui, também festejando a migração, os famosos 60 anos da migração portuguesa para a Alemanha, aquela migração em massas. O impulso que te levou à Alemanha foi realmente também a procura de... Eu já queria vir para cá durante o curso, mas no meu tempo, eu já sou um bocadinho mais velha do que os estudantes que aqui estão. Não havia o programa Erasmus, não havia intercâmbio, e por isso só o fiz depois. Não fiz Erasmus, mas tinha aquela ideia de vir para cá para aperfeiçoar a língua alemã. E sempre gostei dos filósofos alemães, compositores, porque eu estudei também piano, e tudo me atraía para vir para cá. E depois juntou-se um pouco o útil ao agradável, em que conheci o meu marido em Portugal e, digamos que acelerou o processo para vir para cá. Mas isso não tem nada a ver com o meu livro, com a minha escrita. Não, isso tem tudo a ver e não tem nada a ver. É sempre assim. Exatamente. É tudo e nada. Isso. Vamos falar um pouco de poesia. Eu acho que tens aqui é o único exemplar. Então, não, tenho ali mais. Se alguém quiser comprar, estão ali. Isso. Para vender. Antes de começarmos a ler, eu queria fazer um pouco propaganda dessa coleção da Imprensa Nacional, porque por acaso estão na mesma editora e o acabamento do livro é até parecido, tem um design parecido, e é uma coleção da Imprensa Nacional. Sim. Que não é, já deixou de ser, continua sendo a Imprensa Nacional, mas também é uma editora de livros, uma coleção dedicados a escritores e escritoras da diáspora, ou chamam de imigração, né? Chama-se Coleção Comunidades Portuguesas. E é interessante esse conceito, acho eu. Depois já vamos ler alguma poesia, claro. Sim, eu acho interessante esse conceito, tem dois lados, né? Primeiro é um rótulo, é uma forma de dar atenção e dar a ver, mas por outro lado também é uma espécie de gaveta. Esses são os poetas. Como é que você se vê, os dois, assim, como poetas, assim, dentro da gaveta da imigração ou poetas que por acaso estão lá fora?
Posso? Cá fora. Por favor. Não, eu não me vejo nada como o José Alberto também disse, também não te vês como imigrante, eu também não me vejo como imigrante. Eu penso que hoje em dia, dentro da Europa e com a mobilidade que nós temos e com os meios de comunicação, com a democratização da internet nos últimos 20 anos, foi um passo super grande para não haver aquela distância. Há uma distância física, claro, mas emocional nunca houve, e agora a ligação às notícias e tudo mais é simultânea. Por isso, eu não me vejo como poeta metida numa gaveta. Aliás, eu não me vejo como poeta, em primeiro lugar, porque eu sou professora de português. Podiam estar aqui os meus alunos também, como estão aqui estes jovens. E como os poemas que eu escrevi neste livro, só 2 é que eu atribuiria à saída do país, os outros não. Não me vejo metida, digamos, se pode dizer metida numa gaveta. Eu gosto de ver tudo, de observar tudo, e também não vejo Portugal como se estivesse num laboratório. Vamos observar para ver o que é que se passa. A ligação é muito forte, emocional, a família também está lá, amigos, e não dá para haver uma separação entre a Alemanha e Portugal. A separação é, como eu disse, meramente geográfica. Há uma osmose, exato, osmose contínua. É uma palavra que eu adoro. Há um poema que se chama Osmose também. E esta osmose contínua que dizia o Eduardo Lourenço, não sei se conhecem, mas foi um grande pensador, um grande ensaísta português. Ele usava este termo para se referir a pessoas que vivem no estrangeiro e que estão imersas numa outra. Claro, estão imersas na realidade, mas são eles próprios. E digamos que há uma adaptação, um contínuo àquela pronto, osmose, não dá para traduzir de outra maneira. E eu vejo-me assim, sempre a tentar adaptar-me, não, a evoluir, a alargar horizontes, a ver o que se passa aqui, a ver o que se passa em Portugal. E há situações ou há realidades que me marcam mais ou que me levam a escrever. O caso das mulheres, mas isso não é Portugal, é a nível mundial, as mulheres maltratadas, vítimas, os refugiados. Em 2015-16, aquela grande vaga de imigração para a Europa, as pessoas que morreram, como tu também falaste, no mar e continuam, infelizmente. Tudo isso impacta também em todos nós, e a maneira de eu dar assim um bocado mais de ordem a esta confusão que se passa na cabeça às vezes é passar para o papel, para a escrita, para o computador, para o papel. São só notas e depois reescrevo e continuo a escrever no computador. Não sei se respondi ao que estavas... Não faz mal, não precisas responder, eu acho isso Mas alguma coisa que não esteja bem, por favor. Não, uma coisa que me lembrei agora, que talvez também não tenha nada a ver, mas assim, que tem muito a ver, que eu noto isso realmente em diversos poetas e diversas poetas portuguesas, que aquele tema dos refugiados é-lhes muito... É um tema muito precioso, até que, comparado com a Alemanha, há relativamente poucos refugiados em Portugal, mas o tema é recorrente. Eu lembro, quando eu trabalhei com a Ana Luísa Amaral, ela insistiu em colocar uns poemas dentro em homenagem aos refugiados, insistiu e disse que queria isso no volume. E que era, e nós podíamos dizer, não, mas tens aqui uns poemas muito bonitos sobre uma panela de sopa e umas cebolas. Não, eu quero aquilo sobre os refugiados, que é importante, né, eu acho. Talvez seja uma coisa típica portuguesa, não sei. Não, penso que não. Ana Luísa Amaral, referiste bem, uma poeta extraordinária, infelizmente faleceu há 2 anos, penso eu. 2 anos, Ela tinha um programa na rádio e esse programa eu ouvia diariamente, e levou-me também, mais uma influência que me levou à escrita, que se chamava... E ainda se encontra em podcast, o som que os versos fazem ao abrir. Era um programa de 15 minutos, sensivelmente, em que se lia um poema no original, no caso não sei português,
e depois a tradução ou dela ou de outro colega, e depois um pouco de análise do poema. Muito, muito bom. Eu só posso recomendar a todos os interessados em poesia para ouvirem, porque a maneira dela dizer, recitar poemas, tem uma voz forte, e adorava aquele programa, sinto imensas saudades. Ela também, e o programa me ajudou na escrita. Por sinal, tem no livro do José Alberto tem uma homenagem a Ana Luísa Amaral, mas pronto, está traduzido, mas não vamos ler este, né? Eu tive o prazer de privar com ela. Era uma poetisa de mão cheia, que também muito me influenciou a escrever. Este programa de que falas, o som que os versos falam ao abrir, possivelmente deu o nome a um livro do Juan Gabriel Vázquez, um escritor colombiano, que é idêntico, que é O Barulho das Coisas ao Caírem, que também é um livro fantástico, e o Juan Gabriel Vázquez também é um escritor fabuloso. Voltando à pergunta que tu fizeste, penso que a ambos, à situação de nós se sentimos que nos colocamos dentro de alguma gaveta, e eu refuto completamente essa tese para mim, e eu nunca me colocaria dentro de uma gaveta, nem na imigração, nem em coisa nenhuma. Eu gosto muito de uma frase do Tolentino Mendonça, que diz que nós somos feitos do pó das estrelas, e se somos todos, não somos só metade. E por isso nunca me incluiria numa gaveta. Poderia estar a escrever na Suíça, ou poderia estar a escrever em Portugal ou no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Seria sempre essa a vida que eu queria para mim e quererei para mim. Por isso é só uma situação geográfica, mais nada. Os ossos de um poeta nunca cabem dentro de uma gaveta. Isso me faz até sair da ordem dos poemas agendados, que não foi agendado na minha cabeça, mas ler uns breves. O último que eu traduzi desse livro, aqui do Caderno Íntimo da Ausência, que fala: tenho alguns luxos. Agora eu vou ler em português um poema seu, ok? Não precisa, se quiserem podem traduzir na tradução simultânea, mas eu já tenho isso aqui escrito. Tenho alguns luxos, um dos mais prazerosos é sentar-me na margem desse lago suíço, a sentir o mar da infância arrebentar nas minhas veias. Luxus. Ich habe einigen Luxus. Einer der größten ist, am Ufer zu sitzen an diesem See in der Schweiz und das Meer meiner Kindheit zu spüren, wie es in meinen Adern tost. Teria até curiosidade em ouvir isso em alemão suíço, mas porque a peculiaridade dos dois é que falam alemão e até com dialetos diferentes, né? A verdade é que se há poema que é biográfico é esse, porque como eu há um bocadinho disse, eu estou na Suíça desde 2005, por isso há 19 anos. Não sou muito bom em matemática, mas parece-me que são 19. E parece que nunca saí da Póvoa do Varzim. Parece que sinto imensa falta do mar. É uma das coisas que me leva a pensar, a regressar, é esta ausência do mar. Eu necessito de estar perto do mar. Tenho bons amigos que por vezes me telefonam e não falam, colocam só o barulho do mar, e eu vou ouvindo do meu mar, que não é igual a nenhum outro. Tenho esse vínculo quase afetivo, é umbilical com a minha terra natal e com Portugal, e parece quase um paradoxo eu dizer isto e depois ao mesmo tempo não regressar, mas penso que esta situação de estar ausente, e vejam que eu fugi à palavra imigrante, esta situação de estar ausente, eu interpreto-a como uma ponte para eu alcançar aquilo que eu quero alcançar. Só isso. Com todo o respeito e o agradecimento que devo fazer ao meu país de acolhimento, que me acolheu maravilhosamente bem. Também, se assim não fosse, não teria sido, porque eu não teria ficado lá. Porque sou assim neste tema, em todos. É uma postura minha. E agradeço-lhes imenso o acolhimento, todas as oportunidades que me deram. Sempre que me perguntam e sempre que eu ouço falar de xenofobias e de racismos e de falta de oportunidades, eu olho ao espelho e nunca vejo isso em mim. Nunca.
não posso dizê-lo. Tive todas as oportunidades que um suíço tem, ou mais até. Mas é a ponte. É o terceiro verso de 4. Vamos ler mais um poema, depois eu passo para a Mônica. Tens aqui o despedida. Tu disseste que eu poderia escolher, mas se tiver algum poema que tu queres ler em português, também não faz mal se às vezes... Eu posso ler um poema no final, se tu quiseres. Ok, mas tenho... nessa conversa, o despedida, queres tu ler em português? Posso ler? Isso é porque ler na língua original e no sotaque original talvez soava melhor do que no meu. Despedida. Que desordem impõe partir? Que elo subsiste entre os objetos subtraídos à rotina dos dias, amarfanhados numa mala feita? O vestuário, o boletim de vacinas, produtos de higiene, um leitor de CD portátil, as vozes de 4 fadistas, um dicionário de português-alemão para o primeiro ciclo, demais livros. Num deles, entre páginas, uma foto de família em formato 10x15. Noutro, meia dúzia de notas escondidas. Os ladrões não leem poesia. Se na mala coubesse um oceano, ou um riso de vento com odor a maresia, evitar-se-iam algumas lágrimas na hora da despedida. Abschied. Welche Unordnung braucht es zum Abschied? Welche Verbindung besteht zwischen Dingen, die der Routine des Alltags entzogen, in einen gepackten Koffer gestopft werden, Kleidungsstücke, der Impfpass, Kulturbeutel, ein tragbarer CD-Spieler, die Stimmen von 4 Fadistas, ein Wörterbuch Deutsch-Portugiesisch für Anfänger, noch mehr Bücher, in einem davon zwischen den Seiten ein Familienfoto, 10 cm auf 15, in einem anderen ein paar Geldscheine, Diebe lesen keine Gedichte, würde in einen Koffer ein Ozean passen oder das Lachen des Windes mit dem Duft nach Meer, gäbe es einige Tränen weniger in der Stunde des Abschieds. José Alberto Postiga aus Caderno Íntimo da Ausência. Wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Das Intim passt da nicht, aber das Innerliche, auf jeden Fall ein Heft der Abwesenheiten. Und wir werden sicher noch etwas mehr... É quase metafórico. É quase metafórico. Natürlich ist es metaphorisch, sonst wäre es keine Lyrik. Sorry, estou a falar em alemão. Eu disse. Sim. Diga. Diz. Mas a escrita é mesmo isto, e há um bocadinho quando dizia que eu escreverei sempre, independentemente do sítio onde eu estou, onde eu estiver. É o que realmente acontece, mas a própria escrita também me leva para sítios que eu não espero estar. Há um provérbio budista de que eu gosto particularmente, que é curtinho, mas que de repente quase que faz aqui que cerca quase a minha forma de viver, que é este: 2 senhoras estão a conversar na berma de um caminho e um senhor passa a cavalo, e uma das senhoras pergunta-lhe: "Senhor, para onde vai?" E ele responde-lhe assim: "Não sei, pergunta ao cavalo." Porque aquele homem entrega a vida dele ao cavalo e vai para onde o cavalo o levar. E eu faço muitas vezes este exercício com a escrita, e eu dificilmente reescrevo um poema meu. Também não volto aos meus livros, dificilmente só volto nestas situações para ler um poema ou outro, mas por meu desejo nunca volto aos meus livros, porque acho aquilo tudo uma palhaçada e faria tudo diferente se tivesse que fazer outra vez. Mas revejo-me muito nesse poema, nesse provérbio budista. Eu deixo-me sempre ir. Bom, por enquanto, as palavras de José Alberto Postiga. Gostei deste provérbio. Que provérbio? Fiquei chateado só do provérbio. Não. Estou a brincar.
Já agora, então, passamos para a Mônica Vieira Auer, que disse que não era poeta, que era professora de português. Mas é interessante também conversar sobre ver esse conceito, porque eu acho que viver de poesia, o que significa ser alguma coisa, né? É sempre conseguir fazer uma vida só daquilo. Pouquíssimos poetas, quase ninguém, assim, do campo da poesia. Então, todos têm alguma outra profissão, mas é interessante dizer que eu considero poeta que trabalha com isso, ou no teu caso disseste, sou professor de português. Sou professora de português. Gosto muito dos meus alunos, eu aprendo imenso com eles. Uma expressão que vocês devem conhecer, que me ajudou agora também nesta situação, um bocado de nervosismo, em alemão, Mut zu Lücke. Acho uma expressão genial. E eles usam e disseram-me, ótimo, vou ver se não me esqueço desta, porque a pessoa esquece muita coisa. Sim, e depois o trabalhar com palavras, dar aulas de português, tens vocabulário, tens a gramática, tens tudo, mas tu trabalhas muito com palavras e eu adoro palavras. E gosto de as dividir, apaixono-me por palavras. Como eu falei da osmose, uma outra foi a transumância, daí o poema. Começou com a palavra transumância, que eu li no artigo já há bastante tempo de um reitor de uma universidade portuguesa, não sei quem foi, mas ele escreveu um artigo sobre jovens portugueses formados, licenciados, doutorados, que deixaram Portugal e migraram. E ele apelidou, como depois também, não só ele, a fuga de cérebros, e também utilizou a transumância de cérebros. E eu gostei e gosto da palavra, e depois dividir trans, ânsia, a sonoridade, a musicalidade. Comecei a fazer anotações de palavras semelhantes que rimassem com a transumância, e assim foi um processo um pouco esporádico e com nenhuma finalidade, mas ao fim de meses comecei a reler o que tinha escrito e gostei. E então resolvi escrever o tal poema A Transumância dos nossos tempos, que tem a ver com a imigração, dos refugiados e com a minha vinda para cá, aqueles primeiros impactos, as diferenças, o choque. E é esse o jogo das palavras, e eu aprendo muito a propósito de ser professora, não é? Com os alunos. E o transumância virou Getriebenheit, então, na tradução. Pois, eu acho que é super difícil. Eu nunca conseguiria traduzir, seja que poema for. Desculpa. A definição em português também está muito ligada à transumância do gado, a passagem do gado de uma zona para a outra, não é? Esse é o sentido original. A migração do gado de uma zona para a outra de acordo com a época do ano. E depois alargou-se para sair de um país, mudar de acordo com as necessidades e com seja ela de tempo, de clima, sejam económicas ou culturais. Cada ser humano tem as suas necessidades e procura encontrá-las ou realizá-las num lugar. E já não saímos do lugar, é fora do lugar, mas voltamos outra vez ao lugar, a escrita, não é? E já estamos no meio da interpretação, já estamos a catar palavras. Isso é poesia, isso é literatura. E isso eu acho que é uma coisa fascinante no português, que às vezes tem umas palavras que soam absolutamente eruditas e sublimes para falar a transumância. Transumância é uma coisa do campo. Transferência do gado. Transferência do gado. De uma colina para outra. Mas quando tu perguntas, quando tu dizes que são pouquíssimos os poetas a viver daquilo que escrevem, e eu contrario a tua pergunta perguntando, mas será que algum poeta que se considera verdadeiramente poeta não vive da poesia? Se não escrevesse, não vivia. Não vive monetariamente da poesia. Mas eu dou o meu exemplo pessoal. Eu trabalho 8 horas para a minha entidade empregadora e trabalho outras 8 na poesia. O que é que me rentabiliza? Obviamente que é o ordenado que o meu patrão me paga. Mas o que é que me deixa vivo? O que é que me mantém vivo? É a poesia.
E eu acho que é este viver que interessa. E depois dizes, é possível, não é possível viver só da escrita? Aí eu penso que quando tivermos vários livros escritos, eu estou a escrever um romance, tenciono tê-lo pronto no próximo ano. E eu acredito nisso, eu acredito que é possível. Há uma história passada em Córdoba, e é real, de um miúdo de 9 anos que tinha um irmão de 16 obeso. E a mãe saiu de casa para ir fazer umas compras à mercearia, e quando regressou tinha os bombeiros à porta, a casa em chamas, e pensou no pior, obviamente, que os filhos tivessem morrido. E de repente acontece quase o inesperado, porque de repente o miúdo pequeno é que sai com o irmão, que era obeso, arraste para fora da porta e salvou-o. E o miúdo só o salvou porque ele não sabia que era impossível salvar o irmão. Por isso é que ele o salvou. E eu continuo a escrever porque eu não acho que seja impossível viver da escrita. Eu acredito piamente nisso. Um verdadeiro poeta. Não, mas... Sim, muito bem. Quando se lê 1000 livros, tem que se ter ferramentas para depois ir buscar respostas. E a principal causa de eu ler não há só o prazer que me dá a ler. Ler é uma minha ferramenta de trabalho. Eu estou a escrever há 10 anos um romance porque leio muitos livros e depois quero fugir do registro de todos os autores para ter o meu, e o meu nunca mais está pronto. Pronto, então já sabemos também que os poetas não escrevem para fugir do romance, mas sim para tornar o impossível possível. Tornar o impossível possível. Gostaria de ouvir um pouco agora, de tanto falar da transumância, quero ouvir a transumância na voz... Queres ouvir o poema mesmo? Eu quero ouvir o poema. Um bocado longo. Eu sei, mas tem uma tradução em alemão que eu também vou ler. Pois, a propósito da tradução, gostaste da tradução? Eu gosto muito do trabalho. Olha, ela tem uma tradutora que é a Odile Kennel, que traduziu 5 poemas dela. E a Odile Kennel, ela mesma é poeta. Sim. É engraçado, quer dizer, obviamente ninguém concorda com ninguém. Às vezes ela já me ajudou muitas vezes, porque ela tem ideias espetaculares. Uhum. E pronto, eu gosto muito do trabalho dela, com certeza, e fiquei assim, então a Odile já fez isso. Ela torna possível o impossível. Exatamente. Na minha opinião. Então isso agora vocês vão ouvir isso na transumância. E a impossibilidade, para mim, eram as rimas que em alemão não é possível fazer. E foi ponto de partida para este poema, foram as tais rimas. Então eu vou tentar ler de uma maneira pausada para compreenderem. A transumância dos nossos tempos. A itinerância dúbia das cabeças, corpo maior do ser. Exuberância inocente, infância pequena a arder. Ânsia de liberdade, de aventura, de prazer. Distância do sal, pecado de outiva a querer. A flagrância ritmada em olhares, em sabores a querer. Intolerância em verdades amadas, visões a perder. Traficância de pensamentos, de palavras a inverter. Abundância de sabores desconsolados de prever. A importância da voz minha em frases sós a ler. Dissonância bela e estranha em momentos a conter. Substância física num quarto sem bonecas para ver. Militância mecânica, dor líquida a fazer desaparecer. A alternância das mentes e sementes quentes a rejuvenescer. Vigilância firme da nascente, fonte da linguagem a reter. Relutância em discórdia, a sulcar pingos agridoces e a morder. Ignorância agreste, ilusão civilizada, espontaneidade a esquecer. A transumância colorida dos odores, dos ofícios e das obras a nascer. A transumância musical dos signos, dos seres
e dos saberes a verter, a transumância nobre e pobre, pálida e preta, a comer e a beber. A transumância das pedras, do pó, dos mares e dos ares a corromper. A transumância mansa, macia e leve de sopros e de sexos a gemer. A transumância dos úteros, das células e das matérias a absorver. A transumância nua e crua e a lua que mingua por cheia ser. A insignificância das estranhas a subir e as árvores fracas a pender. A insignificância das entranhas e os ventres, e os ventres férteis a descer. A insignificância das gentes e os princípios a desfalecer. A insignificância das verdades vigorosas e as mentiras moles a moer. A insignificância da transumância. Vocês vão querer ouvir a tradução alemã, acho eu, né? Que é da Odile Kennel, ela isto mesma. Agora para os estudantes era um bicho de 7 cabeças. Isso, mas eu sei que isso não é esse instituto não ensina propriamente a tradução de literatura, mas às vezes também. Isso é um bom exemplo para traduzir, para a tradução de um poema, até que não muito fácil de traduzir. Mas consegue ser rima ou não? Vais ver. Vai ver. A tradução da rima é outra coisa muito complicada e às vezes tem que se salvar de algumas coisas, mas ouçam. A tradução é da Odile Kennel, cuidado, é sempre, porque as pessoas sempre tendem a pensar que é da pessoa que lê, não é minha, é da Odile Kennel. Getriebenheit unserer Zeit. Ungewisse Beweglichkeit der Köpfe, größter Körper des Seins. Unschuldige Üppigkeit, frühe Kindheit, die brennt. Dringlichkeit von Freiheit, Abenteuer, Vergnügen. Entferntheit vom Salz, Sünde des Hörensagens, dem man Glauben schenkt. Offensichtlichkeit getaktet in Blicken, im Geschmack, den man ersehnt. Befangenheit in geliebten Wahrheiten, Visionen, die man verliert. Handelbarkeit von Gedanken, Wörtern, die man verdreht. Grenzenlosigkeit trostloser Aromen, die man vorsieht. Wichtigkeit meiner Stimme in einsamen Sätzen, die sie liest. Seltsam schöne Schrillheit von Momenten, die sie enthält. Körperlichkeit in einem Raum ohne Puppen, die sichtbar wären, mechanische Militanz, flüssige Traurigkeit, die versiegt. Wandelbarkeit des Geistes und heiße Keime, die verjüngen, klare Wachsamkeit am Quellgrund der Sprache, die man zurückhält, Unwilligkeit zu Streit, die bittersüße Furchen zieht und beißt, holprige Unwissenheit, zivilisierte Illusion, Spontanität, die man vergisst. Farbenfrohe Getriebenheit von Düften, Aufgaben, Werken, die noch kommen. Musikalische Getriebenheit von Wundern, Wesen, Wissen, das verbreitet wird. Edle und elende Lichte und finstere Getriebenheit beim Essen und Trinken. Getriebenheit von Steinen und Staub, von Meeren und Lüften, die bestechlich sind. Sanfte, zarte, leichte Getriebenheit der Atmung, der Lust, die stöhnt. Getriebenheit von Usterussen, Zellen, Stoffen, die aufgesaugt werden. Bloße, rohe Getriebenheit und der Mond, der, weil er voll ist, abnimmt. Bedeutungslosigkeit der fremden Frauen, die einsteigen und schmächtige Stämme, die hängen. Bedeutungslosigkeit der Eingeweide und fruchtbare Bäuche, die sinken. Bedeutungslosigkeit der Menschen und Prinzipien, die untergehen. Bedeutungslosigkeit der wackeren Wahrheiten und laschen Lügen, die man zermalt. Die Bedeutungslosigkeit der Getriebenheit. Gostas tanto das palavras que nunca colocas vírgulas, nem pontos. Exato. Às vezes atrapalha. Só atrapalha. Yeah. Eu gosto que os leitores, os poucos leitores, possam eles próprios interpretarem e pôr a pontuação deles onde entenderem, porque um texto sem pontuação é muito aberto
e dá para várias interpretações, e o meu objetivo é esse: cada um pode se identificar com um verso, um poema, não sei, e se tiver pontuação já tem a nossa marca, já tem o nosso ritmo, o que nós queremos dizer, por assim dizer. Embora em poesia seja tudo muito aberto a interpretações mesmo com pontuação, logicamente. Mas é esse o motivo. É esse o motivo. E depois eu acho também que é diferente. Uma coisa... A maior parte da poesia tem pontuação e agora... Sim, sim. Não, é uma forma de... realmente essa abertura de se poder acentuar as coisas... Cada um à sua maneira. À sua maneira. Exato, é uma coisa... É uma liberdade que queres dar ao leitor. Sim, é essa liberdade que eu tenho e quero que os outros também a tenham. Eu já ponho as palavras, os leitores podem ler e escolher aquelas que lhe dão jeito. Tu disseste que a Transumância e aquele outro chamado Ir e Não Vir são os poemas que falam de alguma forma da migração, mas podem falar quer dizer, isso também é um carimbo que colocaste agora, né? Não é falar de imigração, eu falei que não estaria escrito, muito provavelmente, se não tivesse saído de Portugal. Ok. Porque são as minhas experiências, emoções, sensações, pensamentos que ocorreram na escrita também, claro, que deram origem a estes dois poemas. O Ir e Não Vir é mais pessoal. Este aqui da Transumância tem partes pessoais, tem muitas partes pessoais, mas tem a maior parte é pensar, é imaginar a situação das pessoas refugiadas e o que passaram. Eu não passei nada, eu sou uma privilegiada, felizmente, e infelizmente que privilegiada continua a ser um adjetivo, como é que eu ia dizer, que valoriza alguém, mas não devia ser igual para toda a gente. Todos deviam ser privilegiados, se é que podemos dizer, devia ser normal poder sair de um país e ir para o outro a procurar, seja o que for, ou o amor, ou o trabalho, ou fugir ao calor, também, ao clima, à falta de agricultura. As pessoas têm vários motivos para saírem, e a saída nunca é de coração leve, é uma expressão que nós usamos, nunca é fácil. Mesmo para pessoas como eu, que saíram com toda a comunidade, eu vim de avião, não vim nem de carro, e não é fácil. Há sempre o pensamento, e se como é que vai ser? Vou gostar, não vou gostar? As saudades, é um processo. Mas eu, quando vim para cá, já sabia, tinha estudado alemão, já sabia alemão, por isso foi muito, muito, muito mais fácil do que outras pessoas que vão para um país e não falam a língua desse país. Isso é bastante difícil, imagino. Pois é, não. Depois eu ainda ia perguntar do Pedro José Alberto Postiga sobre o seu aprendizado de alemão, mas isso já foge um pouco mais da própria poesia. Porque... Mas podes perguntar, não há problema nenhum. Depois eu tenho uma relação muito... depois. Até agora a resposta para depois. Porque isso também é sempre uma aventura. Falamos aqui, antes de eu sair para o meu curso, falamos de linguísticas e ficamos assim, pasmos, assim, ok, essa língua alemã não é nada fácil. Eu queria ler mais um poema também. Também estamos Ótimo, aqui para isso, porque eu vejo que os seus poemas são, digamos assim, tu és uma pessoa preocupada com certos temas, não sei se engajada, mas preocupada com certos temas, mas os poemas se disfarçam um pouco, né? Às vezes, não são... Né? Eu acho que o poema que tem o título mais... digamos, engajado, são o que foi traduzido com Das Elend der Frau. Aqui não há nada para disfarçar. Quer dizer, isso talvez possamos ler esse, mas Sim. também porque eu acho que é um tema gosto muito desse poema também. Que é caro também, não? Gosto de todos os poemas. Bem, por isso... Não, há sempre aqueles... Por isso é que eu não volto aos meus livros. Quando escrevi este poema fiquei
comecei, eu também já posso falar um bocadinho como é que é o processo da escrita. Às vezes consigo fazer uma retrospectiva, sei, no momento não sei, mas outra palavra, miserabilização, gostei da construção da palavra. Eu agora estou com problemas de dicção. A miserabilização da mulher. E quando escrevi o poema, não foi de uma maneira bastante rápida, se é que se pode dizer, e fiquei contente com o resultado final. Não sei se vocês terão a mesma opinião. Vou ler, não é? Leia. A miserabilização da mulher. De beleza não tinha muito. Sobravam-lhe orelhas, nariz, dedos, pernas e pés. Que ninguém queria. Era uma gota de ser vinda dos rios, que não ouvia a maré, nem usava brincos. A cavidade do meio da cara não tinha função, não aquecia, não umedecia, não filtrava o ar. Era indiferente. Desconhecia o destino das mãos. Não pensava que pudessem servir para algo mais que amassar pão. E que as pernas tivessem uma terceira função, andar e abrir, não sabia. Andava pela terra como um projétil na vertical, assentado na força e cravejado na terra. Era esse o uso das plantas dos pés. Tinham a locomoção como função. A feia só começava a ficar bonita quando fazia uso de todo o seu corpo. Na horizontal, entregava-se à gravitação e os seus olhos negros, cercados de neve, tinham uma função: não caírem. Obrigada. Das Elend der Frau. Como é que é o original? A miserabilização. A miserabilização. Da mulher. De miséria. Sim. Desculpa. Sim, não, mas eu acho que estamos aqui num instituto de tradução. Eu acho interessante também não procurar uma palavra igualmente complicada para não cair no ridículo e fazer daquilo das Elend der Frau. Isso... desculpa, eu também tenho que expressar minha admiração à colega tradutora. Das Elend der Frau. Besonders schön war sie nicht. Sie hatte Ohren, Nase, Finger, Beine und Füße, die niemand wollte. Ein Tropfen Existenz aus Flüssen war sie, hörte die Gezeiten nicht, trug keinen Schmuck. Der Hohlraum in ihrem Gesicht hatte keine Funktion. Er wärmte, befeuchtete, filterte keine Luft, es war ihr gleichgültig. Sie hatte keine Ahnung vom Schicksal der Hände, dachte nicht, sie könnten zu anderen dienen, als Brot zu kneten. Oder dass die Beine doch zu etwas anderem da wären als das, zu gehen und sie breit zu machen, sie wusste es nicht. Ging übers Feld wie ein senkrechtes Geschoss, auf Stärke gestützt und von Erde eingefasst, das war der Nutzen von Fußsohlen. Fortbewegung war ihre Funktion. Die hässliche wurde erst schön, wenn sie den ganzen Körper benutzte. In der Waagerechten ergab sie sich der Schwerkraft und ihre dunklen Augen, umfasst von Weiß, hatten eine Funktion: nicht zu fallen. Muito bem. Antes de passarmos para a sessão das perguntas, eu também queria ainda pedir ao José Alberto Postiga a escolher um dos poemas que eu traduzi, que gostasse de ler, não um outro, porque senão teríamos que fazer uma tradução espontânea, mas tem algum desses que já lemos. Nada é como era, que é um pouco mais longo. Deixa eu só ver a tua seleção. Esse já lemos.
Pólen dos dias, dedicado a um amigo, Onésimo Teotónio de Almeida. Há dias em que me canso de ser imigrante. As pupilas incham, as feições endurecem e sinto na pele o desgaste provocado pelas fronteiras. Há dias em que a distância me engole todas as células benignas do meu corpo. A esperança esmorece, a caneta curva sobre o papel, inerte, e eu vou morrendo num indizível silêncio. Há dias em que Portugal me assalta, me consome. O pólen a sacudido das cores da bandeira. Um livro abre-se com um riso de vento, de dentro trinam versos com incensos de amor e maresia, e eu presinto que os dias aqui não têm mais sangue para me encher as veias. Há dias em que só os amigos me salvam. Entoa uma voz a poucos passos de casa, ou um escrito viajado do outro lado do mundo, os espelhos quebram sozinhos e, dos cacos, constrói-se um abraço que me faz esquecer, por minutos, que envelheço numa pátria que não é a minha. Há dias que não são dias, porque não arde na língua a palavra, nem a mão pesada do tempo me açoita a exigir o regresso. Do Caderno Intimo da Ausência. Der Tageblütenstaub, gewidmet an Onésimo Teotónio de Almeida, auch einem großen Gelehrten der portugiesischen Sprache und ein Freund. Und auch der ewige Immigrant in den USA. Ich glaube, er ist auch amerikanischer Staatsbürger inzwischen, aber er ist auch einer dieser Autoren, die immer wieder mit diesem Attribut der Immigration versehen werden. Der Tageblütenstaub. Es gibt Tage, da bin ich es leid, Immigrant zu sein. Die Pupillen weiten sich, das Gesicht wird hart und ich spüre auf der Haut, wie mich Grenzübertritte abnutzen. Es gibt Tage, da verschlingt die Entfernung alle gutartigen Zellen meines Körpers und die Hoffnung schwindet. Der Stift beugt sich übers Papier regungslos und ich sterbe in einer unsäglichen Stille. Es gibt Tage, da Portugal mich befällt, mich verbraucht. Blütenstaub staubt von den Farben der Fahne. Ein Buch öffnet sich mit einem Lachen des Windes. Aus ihm herausklingen Verse, die nach Liebe und Meer duften. Und ich spüre, dass die Tage hier nicht mehr Blut genug haben, um meine Adern zu füllen. Es gibt Tage, an denen nur Freunde mich retten können, sagt eine Stimme nur Schritte von meiner Wohnung entfernt. Oder Geschriebenes von einem anderen Ende der Welt, Spiegel zerbrechen allein aus den Scherben, entsteht eine Umarmung, die mich für Minuten vergessen lässt, dass ich alt werde in einem Land, das nicht meins ist. Es gibt Tage, die keine sind, weil mir weder ein Wort auf der Zunge brennt, noch die kräftige Hand der Zeit mich peitschend zur Rückkehr drängt. Obrigado pela tradução. Também gostei muito da tua tradução. Obrigado. Das wollte ich hören, deswegen habe ich auch noch ein Gedicht von der Monica Vieira Auer übersetzt, das die Odile ausgelassen hat, Ele não vir. Ah, que bom! Das wolltest du doch bestimmt auch noch lesen, claro, né? Gostaria de ler isso. Então, queres ler primeiro em português? Vamos lá. Um último poema para essa noite, que chama-se Ir e Não Vir, e é um título, já posso me precipitar nisso, é um pouco enganador, não fala tanto assim da imigração. Pois, mas Fala. Vocês vão ouvir. Ir e não vir. Respiro um certo estrangeirismo que há dentro de mim, solto ao desalento como a roupa na corda ao vento. Quero que chova sempre, preciso que a roupa na corda não se seque. Quero-a sentir na pele, agarrada ao corpo justa. Quero estender a minha roupa na corda esticada à chuva. Prendo-a com molas para que o vento não me seque, para que tu, ainda úmida, me apanhes e me vistas nua. Gehen und nicht kommen. Ich atme eine gewisse Befremdlichkeit, die sich in meinem Innern befindet.
hilflos und frei wie die Wäsche im Wind an der Leine. Will, dass es regnet, andauernd. Die Wäsche soll nie trocken werden. Will sie auf der Haut spüren, eng an den Körper geklammert. Will meine Kleidung ausbreiten über die im Regen gespannte Leine. Befestige sie mit Klammern, damit nicht der Wind sie mir wegnimmt, damit du sie noch feucht mir herunternimmst und mich nackt kleidest. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a Mônica Vieira Aula. Obrigado ao José Alberto Postiga. Obrigado por terem vindo aqui. E agora é a vez de fazerem perguntas, comentários, vaias, tudo que quiserem. Vaias. Sim, comentários seria ótimo, né? Com sugestões. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu queria dizer que eu achei lindo o que vocês contaram aqui, o que vocês leram. Eu queria saber se vocês já se aventuraram em escrever em alemão. É a primeira vez que eu estou vendo conhecendo a obra de vocês. Se vocês inserem palavras em alemão em algumas poesias. Se não, se existe essa possibilidade ou se vocês descartam totalmente escrever em alemão ou escrever em outra língua. Queres começar? Podes falar. Fala. Dou a primazia às senhoras. Eu descarto mesmo escrever em alemão. O meu conhecimento da língua portuguesa é profundo. O meu conhecimento da língua alemã não é bom, mas não se compara. Não tenho propriedade para fazer os jogos que faço na língua portuguesa, nunca os faria na língua alemã. Uma coisa ou outra, sim, mas não a ponto de escrever poesia. Agora, inserir palavras alemãs nos poemas, sim, tenho aqui alguns. Pronto, mas isso é uma palavra que nós usamos, é um estrangeirismo. O leitmotiv. Sim, o leitmotiv. Depois também faço aqui uma referência ao Musil com Der Mann ohne Eigenschaften, só o título, mais nada. Introduzir vocábulos, sim, mas inteiramente numa língua estrangeira, porque o alemão ou outra língua qualquer será sempre estrangeira. Posso estar aqui 100 anos que uma língua estrangeira fica estrangeira. Espero ter respondido. Agora, talvez. A minha resposta é muito curta. Não, porque eu parto da premissa que para se escrever noutra língua que não seja a nossa materna tem de se pensar primeiro nessa língua. E eu não penso em língua alemã, eu penso em língua portuguesa. Eu sou um apaixonado pela nossa língua. Eu leio autores de todo o mundo, sei falar muitas línguas na sua versão de rua. E quero com isto dizer que eu desenvencilho-me em todo lado, não tenho problema nenhum com isso. Conheço mais profundamente o alemão do que as outras línguas, obviamente. A minha condição laboral assim o exige, mas será impensável para mim escrever numa língua que não seja a minha língua materna. Há um bocadinho o Michael perguntou-me qual era a minha relação com a aprendizagem em alemão. Eu cheguei à Suíça sem saber falar nenhuma palavra em alemão. E depois fiz uma carrada de cursos de alemão que depois vieram-se a revelar importantes, mas que na teoria teria de passar do Hochdeutsch para o Schweizerdeutsch, que é diferente. Mas isso nunca me causou nenhum tipo de receio. E permitam-me que vos diga isto sem arrogância nenhuma de minha parte. Quem já enfrentou ondas de 10, 12 metros não pode ter medo de aprender uma língua. Exatamente. Não pode ter medo de sair das fronteiras para enfrentar outra realidade que não é a sua, porque já enfrentou realidades complexas, diferentes. Por isso, estes precalçozinhos que me vão acontecendo pelo caminho, que na verdade até são benéficos para a minha vida, são encarados sempre de frente. E também, falando um bocadinho do que a Mónica disse, há uma frase, há um verso de Pessoa que diz: o poeta é um fingidor. E eu refuto completamente esse verso, porque
Porque se há local onde eu me exponho completamente, se há local onde eu me coloco a nu, é na poesia. Quem me quiser conhecer verdadeiramente só me irá conhecer se me ler. Porque se não me ler, nunca me conhecerá na totalidade. Por isso a resposta é não. Resposta e mais. Sim, por favor. A minha pergunta é... Dá licença, é rapidinho, né? Mas é porque ela é diretamente ligada à pergunta da Silvia. Ok, então escrever em alemão, não. Mas e quanto à identidade? Vocês dois já estão há mais... Você há quase 20 anos, né, José Alberto? Sim, você 19. Mais Há 30. Há 30 anos, né, fora de Portugal. E eu acredito que vocês têm um perfil exatamente que se adequam ao que o Rony tinha colocado, aliás, quase todos nós que estamos aqui, que não nós brasileiras que estamos aqui, enfim, os portugueses, o perfil do transmigrante, né? do transnacionalismo, né? Porque, como você falou, né? do privilégio. Nós somos privilegiados por uma questão, várias questões, né? Nós viemos de para avião, nós somos, quase todo mundo tem, enfim, acesso à educação, à saúde, etc, etc, etc. Mas tem um autor latino-americano, de que eu não me lembro o nome, talvez algum dos meus colegas se lembrem, que definiu a identidade híbrida, a identidade fluida. Como é que vocês se sentem, a identidade? Porque, ok, a língua não, mas e a identidade? Depois de tanto tempo fora de Portugal e também, como nós todos, nos nossos deslocamentos, né? Eu acho que eu já atravessei esse Atlântico mais de 80 vezes, não sei quantas, perdi as contas. Vocês devem ter cruzado a Europa várias vezes, né? Começo eu? Eu vou-lhe responder com uma prática que eu tenho com a minha família em casa. E essa prática depois reflete-se não só no meu comportamento, como no comportamento da minha família. Eu vivo não tenho mais nenhuma família não tenho mais nenhuma família na Suíça, a não ser a minha esposa e as minhas 2 filhas. Toda a minha família está em Portugal. A minha filha mais velha já veio para cá comigo com 4 anos e a mais nova nasceu aqui. A mais velha tem poucas memórias de Portugal, tem poucas memórias da infância de Portugal, e a mais nova nasceu na Suíça e obviamente deveria ter um registro de memória só suíço. Mas nós temos uma prática lá em casa, nós temos sempre uma mala feita à porta de casa. E essa mala feita diz às minhas filhas que nós não somos daqui, não somos de lá da Suíça. Felizmente, podemos de um dia para o outro fechar a porta, pegar na mala e irmos embora. E esse sentimento de pertença que eu tenho e que eu passei para elas reflete-se tão na prática que a mais velha já regressou a Portugal, está a estudar em Portugal, e a mais nova está a terminar a escolaridade obrigatória na Suíça agora e regressa a Portugal para estudar. E eu acho que se fiz alguma coisa bem feita na vida foi ensinar-lhes que o mundo é nosso. O mundo é nosso. Nós podemos movimentar no mundo conforme quisermos. Falar com todos na linguagem de cada país, ou no fim, na linguagem das flores, se for preciso, porque todos nos entendemos. Mas há um lugar de regresso, há um lugar de pertença. E se a minha filha que nasceu aqui me dissesse, pai, eu quero ficar aqui porque eu sinto que sou suíça, eu respeitava, obviamente. Mas alegra-me profundamente saber que lhes consegui incutir esse sentimento de pertença. Por isso a minha identidade, desde que saí de Portugal, está intocável. E para além disso, a minha identidade agudizou-se mais quando eu regressei, quando eu vim para a Suíça. E eu, se em Portugal ouvisse dizer mal de um português, não reagia. E se na Suíça ouvir dizer mal de português, isto que seja... Tá? Sim. Comigo é diferente. Respeito. Pluralidade. Comigo é diferente, exatamente. Eu vejo-me como europeia. Já estive nos Estados Unidos, por isso posso dizer que me vejo como europeia. Portuguesa sim, alemã sim. Não tenho qualquer
nem sequer me questiono. Este poema que fala do estrangeirismo refere realmente isso, aquela tu quando estás em Portugal e vês determinadas reações de amigos, de família, pessoas que tu conheces bem, reações a determinados temas, eu sei que eu reajo de maneira diferente e sei porque é que eu reajo assim e sei porque é que eles, penso eu, pelo menos parte do princípio, e sei porque é que eles reagem de outra maneira e tem a ver com outra maneira de viver, outra maneira de estar, mas eu sinto-me bem em qualquer lado. Agora, o facto de estar aqui tantos anos, de certeza absoluta que não me imagino a regressar a Portugal e ficar em Portugal mais 30 anos ou 20, não. Eu gosto de estar aqui e quero estar aqui, e gosto de ir a Portugal e gosto de regressar, ir e vir, ir e não vir. É tal identificação. Mas isso é legítimo, isso é completamente falou legítimo. de híbrida. Híbrida, isso que eu ia dizer. É isso. Eu também me sinto assim. É das nossas. É das nossas. A pessoa, o meu marido é alemão, meus filhos são alemães e têm também a nacionalidade portuguesa. Estamos todos bem. Está tudo bem. Óbvio. Eu também. Sim, Quando eu digo que tenciono regressar, não é por não estar bem. Há um bocadinho acabei de dizer que tive todas as oportunidades do mundo, claro, e não é por causa disso. Mas acho que posso ter tudo na Suíça ou em qualquer país do mundo, mas faltar-me-á sempre alguma coisa. E é esse faltar, por muito pequeno que seja, que me fará dar o passo de regresso, obviamente. Havia mais uma pergunta ali, porque sobre esse hibridismo, e tem uma outra que podemos falar eternamente. Essas duas perguntas depois encerramos, porque vocês ainda vão ter que comprar livros, né? Pronto. Sim. Eu gostaria de voltar um pouco à pergunta anterior da Silvia, na realidade, ao final da resposta. Quando falamos, então, do poeta é um fingidor, eu gostei porque eu queria fazer uma pergunta exatamente com relação a isso. Quando se escreve ficção, prosa, se pergunta muito menos ao autor se a obra é ou não autobiográfica. E quando a resposta é não, tudo bem, então não é. Ele criou outro universo, ele criou um personagem e está tudo certo. É possível pensar na poesia dessa forma também? Ou toda poesia, em algum nível, é autobiográfica? Porque se pensarmos exatamente no Pessoa, ele criou os heterônimos, ele criou outras pessoas para escrever como outras pessoas. E você mencionou que para te conhecer teria que ler a sua obra, porque é lá que está a sua essência. É possível, então, escrever uma poesia com outra essência? Enquanto que você, Mônica, disse que é possível imaginar a situação de uma pessoa que viveu aquilo. Uhum. Como fica essa questão? É possível escrever uma poesia não autobiográfica? É possível, completamente possível. Eu tenho livros que são biográficos e assumo esse registro biográfico, mas tenho livros que não são biográficos. Eu tenho este livro, O Litania da Cinza. Este livro resume um feminicídio pelas mãos de um poeta que está a cumprir a pena de prisão e em poemas conta essa história de amor de trás para a frente, de como é que ela terminou até começar. Porque ele está a escrever a cumprir a pena dele. E obviamente que isto não é biográfico. Obviamente que isto não é biográfico. Nós podemos fazer esse jogo também com a escrita, mas também acredito que muitas coisas que os escritores dizem que são ficção também não são. E agora deixo-vos com este pensamento dúbio. É, mais uma vez, híbrido, não é? É ficção, é autobiográfico. Eu gosto muito do poema de Pessoa, em que ele diz isso, que é um fingidor. É aquela coisa, entre isto e aquilo, a outra coisa é que é boa, a que está o terraço sobre outra coisa ainda. Isso é que é bonito, isso é que é bom, e eu identifico-me com isso. Autobiografia sim, mas
com muita criatividade. Primeiro, obrigado, né? Foi muito bom o bate-papo. A minha pergunta, eu tenho um comentário e uma pergunta. A pergunta se encaixa mais ou menos no que a Marina também perguntou, mas eu vou começar pelo comentário, que eu achei muito interessante perceber um pouco a história de vida tanto do primeiro escritor, Labes, né, o Marcelo Labes, quanto do José Alberto Postiga. Acho que eles têm histórias de vida semelhantes no sentido de que os dois tiveram experiência na infância, né, digamos, uma infância não muito abastada, né? E os dois comentaram isso. Eu achei muito interessante e ver que, apesar disso, é impossível, né, se tornar grandes escritores. Então, acho que são histórias de vidas que inspiram, né, a todos, a nós e a outras pessoas. E a pergunta tem a ver, é para os dois também, né, e tem a ver com a questão da migração e diáspora. Primeiro, porque me chamou a atenção que os dois afirmaram que não se sentem estrangeiros, né, na Terra, se eu entendi bem, né? Vocês não se sentem estrangeiros na Suíça, onde vocês estão. E comparando com a palestra do Rony, né, do Rony Becker, que ele fala que os imigrantes cabo-verdianos de segunda geração, eles se sentem estrangeiros, mesmo nascendo em Portugal. E aí, para mim, está claro que isso tem a ver, consciente, né, de que vocês são brancos, são europeus, e o fato de serem negros e virem da África faz uma diferença no ser imigrante, né? Mas, de todo modo, não tendo esse sentimento de tão imigrante assim na Suíça, eu vejo que nos poemas de vocês, o sentimento que vocês trazem é de ser de imigrante, né? Eu não conhecia a obra e, ouvindo os poemas, eu me vi em muitos momentos sendo imigrante aqui na Alemanha. Então, vocês tocam também, né, os imigrantes. E aí a minha pergunta é que se para escrever vocês se valem apenas das histórias de vocês, de vida, ou vocês usam outras histórias de outros imigrantes também? Né? Claro que além da criação, mas eu falo assim como inspiração. Eu pego experiências deste livro, tem algumas coisas destas. Há um poema curtinho aqui que fala sobre isso. Penso que eu não encontro. Fala de uma experiência de um senhor que quando eu cheguei à Suíça, a dada altura estavam a fazer um peditório porta a porta para levar um português transladar o corpo de um português para cá. E aquilo chocou-me, porque a pessoa, quando vai para o estrangeiro, pensa que vai melhorar de vida, não é? E depois, como é que aquele homem que passou a vida toda no estrangeiro estavam a fazer um peditório para o levar embora? Ele não conseguiu amealhar nada, e isso chocou-me de certa forma. Quanto à situação de me sentir estrangeiro, eu não me sinto estrangeiro, eu sinto-me um representante de Portugal noutro país. E ser representante de Portugal ou de outro país, como será a senhora será do Brasil, acarreta uma responsabilidade muito grande. Ser representante de Portugal não é só cantar o hino de Portugal quando joga a seleção. Isso é o que todos fazem. Ser representante de Portugal é nós sairmos à rua com a nossa cara erguida, fazer da nossa cara uma bandeira e ser um orgulho do nosso país. Mas, obviamente, que os outros possivelmente me olham como estrangeiro, mas eu não me sinto estrangeiro. Eu sinto-me um cidadão português deslocado do meu local. E a Mónica estava a dizer que se sente europeia. Obviamente, quando eu saio da Europa, sinto-me europeu. Quando estou na Europa, sinto-me português. Quando estou em Portugal, sinto-me da Póvoa de Varzim. É tal a situação que falou há pouco do fingir, da criatividade, da fantasia, de imaginar outras situações, mas não que eu conheça pessoas e que diretamente não. E depois tento fazer algum poema, não, isso não me aconteceu ainda. As notícias dos refugiados, isso é uma realidade que todos nós conhecemos, ou das mulheres maltratadas, também toda a gente infelizmente conhece, mas não casos particulares. Espero ter respondido.
Muito bom. Então, muito obrigado. O José Alberto ainda disse que queria ainda ler um poemazinho, mas estás à procura. Encontrei. Okay. E este o Michael não vai traduzir. Chama-se Arquitetura das Coisas Pequenas. E é dedicado à minha mãe, que se chama Rosa. Transtorna-me esta tua afinidade com a distância, mãe. O telefone que não toca, a carta que não chega para juntar as nossas lágrimas, o nosso último abraço, mãe, que por ora agudiza sob o trabo amargo da ausência. Sabes, mãe, abrigo nos olhos o frio pendular dos fevereiros, e esse repetir constante de silêncios em que invento ouvir-te na chuva miudinha empurrada pela nostalgia contra as janelas frágeis do meu pensamento. Mãe, talvez nunca te tenha dito. Comove-me a arquitetura das coisas pequenas. Uma semente, uma concha, um grão de areia, o homem, os retratos onde procuro os nossos sorrisos embutados pelo tempo. Faz-te sentir, mãe, num assobio de vento, no luzir distante de uma estrela, no perfume da flor que te empresta o nome e a beleza, mas não me abandones nesta longura, confinado à urgência. Mãe, são estes olhos aquosos de inverno e os que hão de sangrar dentro do arame farpado das fronteiras. Sou esta vida que um dia geraste no ventre, a ausência que tu nunca quiseste. Então, muito obrigado mais uma vez. Agradecemos. Obrigada. Vocês dois. Obrigada. Obrigado à plateia, obrigado ao Lucas e ao Miguel, e os dois cujo nome não sei, os que nos ajudaram. Obrigado à equipa técnica de tradução e a todos que tornaram possível. E pronto, Ok. dou por encerrada essa sessão. Aqui ali atrás tem uma mesinha de livros, temos os livros que são doados e tem aí uns cafés e tudo. E temos nós aqui, eles dão autógrafos. Muito obrigado por tudo e uma boa noite e uma boa continuação. Obrigada. Muito obrigado.